Olá, telespectadores do programa Letras Potiguares. Mais uma semana, mais um programa. Hoje com uma convidada, uma pessoa muito querida, né, que eu encontro menos do que eu gostaria e que eu tenho o prazer de receber aqui, que é Jânia Souza. Jânia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Eu quero dizer a você que é uma alegria muito grande recebê-la. Muito obrigada, Michele Pauline. Eu fiquei encantada com o seu convite e tudo tem sua hora. Então, chegou a nossa conversa também. Muito bem. Jânia, você é uma escritora assim, que tem uma carreira já, uma carreira no sentido de uma trajetória, né, já bem de muito tempo, de muitos livros publicados. Eu sei que você trouxe aqui para mostrar. Então, eu gostaria de saber primeiro assim, como é que começou essa sua atividade literária enquanto escritora. Eu queria que você contasse um pouquinho para nós desse seu percurso. Eu comecei praticamente com a Sociedade dos Poetas Vivos, ou seja, eu publiquei alguns poemas meus no Poesia Ativa, que era editado pelo jornalista Paulo Augusto. E participei de um concurso Guincho. Os meus amigos incentivaram lá na Caixa, que eles descobriram que eu era poeta. Você que eu não sabia. Na Caixa, você era bancária. Bancária, hoje eu sou aposentada. Então, eu participei e não fui selecionada. O que aconteceu? Eu também não desisti, porque eu acredito que nem tudo começa por aí, né? A gente sempre está lutando, né, e melhorando. Mas Paulo Augusto convidou todos os participantes desse concurso, numa reunião lá no SESC, para fundar a Sociedade dos Poetas Vivos e Afins do Rio Grande do Norte. E eu fui e encantei-me com a proposta, que era justamente pegar as pessoas que escreviam, que eram poetas, mas que não eram conhecidos da mídia, não faziam parte de academia, dessas atividades formais. E na sociedade nós iríamos, como nos poetas mortos, os mortos que eram os famosos, né, do filme, que ele também se inspirou no filme. Então nós iríamos estar vivos e iríamos levar pelas ruas, escolas, comunidades, o nosso trabalho. Então, a SPVA passaria a fortalecer esses talentos potiguares e divulgá-los e difundi-los. Como era início, seria aqui em Natal, mas depois a pretensão era se espalhar pelo Rio Grande do Norte, Brasil, e hoje estamos no mundo. Então foi assim que eu comecei. Você está na SPVA desde o início? Desde o início. E de lá para cá, quantos livros publicados? Eu sei que você trouxe alguns para nos mostrar, fica à vontade. Eu já publiquei mais de 20 livros, mas o meu último foi em 2023, o infantil, que foi Judite e a classe de Dona Beatriz, que é uma história interessante que as crianças gostam, né? Já participou de vários projetos, inclusive de Ju Mondoro, que é uma palhaça, né? E nesse festival de Ju, eu estive com ela no dezembro, no Kennedy, e foi fantástico. As crianças amaram, foi encenado e outras coisas mais. E já o lancei em diversas escolas e nas feiras. Ele é muito bem aceito aqui na rede estadual de ensino. As nossas obras, né? O cheque-livro do Estado, através da governadora, vem incentivando o mercado livreiro de Natal. Importantíssimo, né? Então, não é só o mercado livreiro, ou seja, os nossos editores, os nossos livreiros mesmo, livrarias, mas os autores independentes, porque é muito complicado arcar com os custos de uma obra. Não é fácil. É, né? Verdade, eu sei disso. Né? Então, esse apoio é muito necessário a gente. Inclusive,
teve a primeira Lei Aldir Blanc, que eu não posso participar porque eu sou aposentada e minha renda é razoável. Então, na Lei Aldir Blanc, ela é destinada aos artistas que vivem da sua obra, né? Como nos projetos que são aprovados no Fundo de Cultura e na Lei Câmara Cascudo e na Lei de Djalma Maranhão. Inclusive, eu participei durante muitos anos como membro efetivo dessas leis. Na época, quando eu cheguei, que eu fui eleita, que eu fui apresentada por Mary Medeiros, fui aclamada pelos amigos artistas. Então, eu tive a oportunidade de avaliar projetos e contribuir voluntariamente, porque é uma contribuição voluntária. Hoje eu não sei se já tem o Jeton, que tanto falava-se, mas a gente trabalhava bastante, mas os resultados eram fantásticos. E eu, quando entrei na SPVA, fui acreditando nisso, né? Em trabalhar, mostrando, ajudando a desenvolver o nosso mercado editorial. E estou feliz hoje porque eu vejo isso acontecendo. Que bom. E os outros livros, você vai falar um pouquinho deles também? Posso. Olha, eu fiz um lançamento recentemente, minha obra, esse livro, Em Horas Vagas, que eu lancei em 2018, ele recebeu 2 prêmios internacionais e também um deles era o melhor livro de 2018 de contos. São contos. Contos. Tem contos e tem algumas crônicas. Memórias, né? Também tem a ficção. Mas eu procuro falar, resgatar algumas coisas de Natal. Inclusive aqui tem o texto, uma memória, Minhas Lembranças, Minha Infância no Alecrim, que foi o primeiro texto escrito. Eu escrevi, reescrevi muito, porque Paulo Augusto queria que nós da SPVA participássemos dos 400 anos de Natal. E esses 400 anos era publicado todo final de semana uma obra ilustrada pelo grande Dorian Gray, não é? No jornal Diário de Natal. E eu tive a oportunidade desse texto ser publicado. Como ele era extenso, ele foi publicado em 2 edições. Eles colocaram Minha Infância no Alecrim e a outra parte, Movimentos de Massa no Alecrim. Então foi fantástico. Eu fiquei muito orgulhosa e incentivada. Porque, como eu disse, que no Guincho eu não fui selecionada, mas isso não quis dizer nada, porque eu fui selecionada por Paulo Augusto. E hoje eu sou Jânia, sou conhecida, porque Paulo Augusto me levou a entrar no mercado editorial, que ele dizia, olha, vamos fazer uma antologia, Jânia vai fazer. Eu digo, mas eu não sei. Ele disse, não, você aprende. Então, eu me aventurei nesse mercado. E hoje eu sou assessora do meu filho, que ele é editor da B3S, ele também edita meus livros, e outros, tem muitos autores potiguares que iniciaram com ele, e para mim isso é algo grandioso, porque eu amo incentivar os outros e fazer com que muita gente escreva e faça chegar seus títulos ao público, não é? Principalmente o infantil. Bacana. Aí seu filho também trabalha com edição, né? Ele é design. Quando ele era criança, eu não entendia nada de computador, porque a SPVA surgiu naquela época ainda. Mas eles estudavam na casa escola e lá eles incentivavam muito. Então, eles viviam e também havia as questões dos videogames. Mas foi uma escola para eles, né? Bruno é design gráfico, um artista, e Vitor Hugo é contabilista, né? E hoje ele é perito judicial. E usam demais o computador. Sim. Né? E me ensinaram a usá-lo também. Bacana, bacana.
E os próximos? Vamos conhecendo seus livros. Pronto. Meu primeiro prêmio internacional foi esse. Entre Quatro Paredes. Ele foi publicado pela editora Corpus, do Porto, em Portugal. A gente se inscrevia pela internet, né? Eu li o concurso, eu nem sabia, eu achei interessante. E eu li, aí eu coloquei os textos meus. Então, em 2011, eu tive o prazer dessa belíssima capa, que foram eles, tudo feito por eles. É um livro artesanal, mas é um livro que encanta. Eu fiquei muito encantada. Parabéns. Em 2011. Esse aqui foi publicado pela editorial La Genta, na Argentina, né? Que é justamente a tradução para o espanhol do meu primeiro livro publicado aqui no Brasil, que é Rua Descalça. Eu amo poemas em espanhol. E tenho o prazer de ter esse livro e tenho outros textos também traduzidos, principalmente na Argentina, no Peru. Eu participo muito, trabalhos, né, no Chile. E eu mesma, às vezes, agora, de vez em quando, eu aventuro, porque para o texto, às vezes, não sair nas coletâneas internacionais só em português, aí eu passo para o espanhol, que eu não falo espanhol. Eu leio, às vezes, e agora descobri a história da IA, que é uma bênção, né, para todos nós. Então, quer dizer, a gente tem que conhecer, né? A gente tem que saber português, conhecer as gramáticas dos outros idiomas, e tentar arranhar, né? Mas no final a gente fica falando. Verdade. Muito bem. E os outros também são seus que você trouxe aí? Todos são meus. Todos são seus. Jane, deixa eu te perguntar uma coisa. Em que momento, assim, você falou que quando começou a escrever, foi a partir desse seu amigo que convidou você, né? Mas você falou também que você era bancária. Então, em que momento a escritora passou a existir junto com a bancária? Ou você sempre teve esse desejo? Ou foi algo que despertou, que motivou isso? Porque são atividades, né, um pouco distintas. Bem distintas. Verdade. É muito interessante, né? Eu acho que todo escritor começa na infância. Então, quando a gente está estudando, aquele beabazinho, né? Então, a gente começa a pintar, que eu também sou artista plástica, a gente desenha, a gente rabisca. E, nesse momento, nós somos incentivados a ler e a escrever, né? Fazer interpretações e rabiscar as redações também, não é verdade? Então, é muito importante os pais incentivarem seus filhos. Quando eu era criança, minha mãe e minha avó contavam muitas histórias e eram muito criativas. Quando aquelas, para mim, minhas irmãs também, né? Que na época éramos 3. E também os primos, essas coisas todas, mas nós 3 eram as mais próximas. E contavam. Só que aí a gente vai estudando. E no colégio a gente começa a se destacar por causa dos professores, não é? E eu tive essa oportunidade, por exemplo, hoje eu fiquei muito feliz que eu fui à Escola Municipal Professor Homero de Oliveira, em Parnamirim. Cheguei um pouco atrasado, mas eu tinha sido homenageada, porque era uma homenagem da biblioteca, não é? Aos professores e a mim. Eu não sabia. Mas quando eles mudaram o horário, porque eu iria hoje à tarde, era 16 horas. Aí, quando eles mudaram para 14 horas, eu digo, não, 14 horas eu já vou com Michele, não posso faltar, que eu já confirmei, não é? A gente tem que ter seriedade. Então, quando eu entrei hoje, a sala estava cheia de crianças, e eles tinham lido e eu perdi, não é? Porque numa coisa e outra tive que resolver outras coisas, e também eles tinham antecipado o horário. Mas eu peguei o final e pude conversar com eles. E lancei este livro, que é fantástico, que é um trabalho, é Gibi Rio de Janeiro, literário, e é infanto-juvenil. Então, a ideia da doutora Jussara Valverde, que ela é escritora, já foi presidente da
o BE do Rio de Janeiro, participa de várias entidades, da AGEB, essas coisas todas. E nós nos conhecemos no México, na Feira do Livro de Guadalajara. Nós estávamos no mesmo stand com Rede Sem Fronteiras e acima. Então, tornamos-nos grandes amigas e de vez em quando ela vem a Natal e me convida para participar dos projetos dela. E lá no Rio eles fazem também o trabalho que nós fazemos aqui, não é? Sim. Então, esse trabalho, são contos infantis, são 7 escritores, e esses escritores foram transformados em quadrinhos. Que bacana. Né? Pelo ilustrador Ricardo de Semelo, que é pernambucano. As ilustrações dele são belíssimas. E lá na escola, quando eu apresentei, as crianças ficaram loucas. Aí, no final, quando eu já ia terminamos, aí eu disse, olha, eu sou o primeiro da lista para ler o livro. Eu digo, que maravilha, porque é essa a intenção do escritor. A intenção é essa, né? Que o livro chegue à criança e que essa criança se encante e receba muitos valores, não é? Porque a literatura serve para isso e vá crescer cada vez mais na vida. Porque nós, no nosso país, precisamos que os nossos jovens se profissionalizem em coisas fantásticas, úteis, humanas e solidárias. Bacana. É muito... E você escreve poema, você escreve conto, escreve crônica, não é? Também, também. É bem E gosta de trabalhar com todas as idades. Sim. Não é? Então, esse aqui é uma lenda, eu não a conhecia. Assim eu escravo. É daqui do Rio Grande do Norte, Macaíba, Ferreiro Torto. Então, quando eu completei 60 anos, a minha filha nos convidou para ir almoçar. E em Nízia Floresta. E passamos por Ferreiro Torto, que ela queria que eu visse, né, o museu, essas coisas. Sim. No caminho, aí ela fez, Vitor, conta, você não sabe da história, você não contar pra gente? Aí o meu filho mais novo, é esse que é contabilista. Aí ele começou a relatar a história da Sinhazinha e do escravo. E eu fiquei encantada. Quando eu cheguei lá em Ferreiro Torto, o rapaz do museu contou, né, também. Aí disse, eu vou publicar um livro com esse conto. É um livro infanto-juvenil, mas uma carga emocional muito grande que eu coloco nas minhas obras. E é curtinho, mas é mais para adolescentes, né? Então é história, é um amor impossível. É tipo Romeu e Julieta, mas não é uma cópia de Romeu e Julieta. É o amor dos jovens, o negro e a Sinhazinha, e eles dois se apaixonam no engenho. E ele é escravo do pai dela. Então, eu adaptei. Não está exatamente quando a gente conta, sempre aumenta um ponto, né? Já dizia Maubatã. Então, vem aqui com a minha linguagem e eu aproveitei nesse texto para falar da nossa origem, a origem do povo brasileiro. Porque eu não sou apenas índia, eu não sou apenas negra, africana. Eu não sou apenas portuguesa, nem judia, nem francesa, nem holandesa. Mas nas minhas veias correm todos esses sangue. E a minha cor vem de tudo isso. E eu amo todas essas minhas raízes. Então, eu desejo do fundo do coração que o nosso povo se ame, né? Sinta orgulho de ser quem é. E use da educação para crescer cada vez mais. Principalmente aqueles que nasceram sem condições. Eles creiam que eles realmente são filhos de Deus, como todos nós, mas que só precisam acreditar que podem. Então, eu escrevi esse livro, A Sinhazinha, e nele ressalto que o Rio Grande do Norte foi o primeiro estado do brasileiro a libertar os escravos, em Mossoró. Sim. E
Depois, aí eu coloco os documentos no final, não é? Em seguida, o Ceará. E, por último, que é o terceiro, o Rio Grande do Sul. Certo? Então, essa primazia eu deixei registrada aqui. E muitos jovens que leem ficam encantados. Eu conheci numa Flick, não, lá na UERN, acho que foi uma Flick, uma menina, não, foi uma Flick aqui no Parque das Dunas. Uma jovem linda, ela era morena, alta, era um manequim, né? E a mãe dela era professora de história, ela queria o livro. De tanto ela ia buscar a mãe, que era professora da escola dela. Aí a mãe veio, comprou, levou. Aí, noutra ocasião, lá na UERN, essa menina me apareceu para comprar o mesmo livro. Aí a mãe dela relatou-me que ela tinha um problema no coração, ia fazer uma cirurgia. E ela ficou encantada comigo, a menina, e eu com ela também, né? Era uma mocinha já, adolescente, devia ter uns 13 para 14 anos. Mas esse ano eu lembrei dela, porque esse ano eu não a vi mais, o ano passado nem esse. Eu espero que ela tenha realmente se recuperado e esteja fazendo novos voos. Que bacana. Né? E pelo visto gostou, né, da história da... Gostou. Inclusive, esse livro, a escritora Eva Potiguara, doutora lá do Kennedy, então ela fez um trabalho com os alunos dela. E esse livro, um desses trabalhos que era esse livro, teve uma aluna que disse que a filha dela leu. Aí chegou e relatou para ela: "Maninha, esse livro é lindo, mas eu chorei tanto." Aí eu digo: "Vixe Maria, é para a gente se emocionar. Eu também choro, viu? Quando eu leio ou assisto alguma coisa muito tocante, né? Até as notícias de televisão, né? Por isso eu não estou assistindo mais muito, porque eu não tenho mais idade para estar assistindo essas violências. Mas eu acho que o escritor tem essa responsabilidade. Não é apenas a estética que a gente tem que mostrar. Nós temos que mostrar o ser humano como gente. Do jeito que minha avó fazia. Eu dizia: "Vovó, eu quero aprender a fazer renda como a senhora." Ela olhava para mim e dizia: "Não, minha filha, você não vai aprender a fazer renda. Eu não vou lhe ensinar. Você vai estudar para ser gente." E eu acho que o jeito que ela queria dizer para mim era escrever e levar o que o Senhor nos dá para outras pessoas. Bacana. Muito bem, Jânia. E aí a gente vê nesse caso como o texto literário ele toca, né, o leitor. Como você contou da experiência dessa sua leitora, né? E eu acredito que você deve receber muito esses retornos, esses feedbacks também com as crianças, né? Com a literatura infantil. E com os adultos também. Passa, né? Olha, essa professora que eu visitei hoje, eu a conheci nessa última Flick, lá no Parque das Dunas. Ela chegou no stand da editora do meu filho e eu estava apresentando os livros, que eu sou assessora, né? Eu não sou a empregada dele, eu sou voluntária. E eu gosto de vender tanto minhas obras como a dos amigos, né? Porque eu acredito que o espaço é de todos nós. Sim. E eu acho que eu sou tipo a Rainha Cristina, né? Da Suécia, que gostava tanto de arte que incentivava. Então, eu gosto de incentivar os talentos que já existem, prestigiar, e os novos que vão surgindo. E os que vão surgindo são as crianças, né? Os alunos, os estudantes. Os futuros escritores também. Os futuros, porque o mundo ele é dinâmico, então a gente vai passar. Então, inclusive, assim, hoje eu estou à frente de uma coisa, mas amanhã, se eu quero que aquela coisa continue, eu tenho que dar espaço para os novos. Não é verdade? Jânia, você tem algum livro aí que esteja planejando publicar? Como é que você está nesse momento? Esse ano, porque o último foi em 2023, eu tenho muito texto. E eu estou planejando lançar, agora estou sem recursos, né? Porque eu tive 2 livros aprovados na Aldir Blanc, no Estado, em 2020, não é? Que foram, eu ganhei, fui selecionada no prêmio literário, né? Não foi
Foi no concurso Luiz Carlos Guimarães, Sim. certo? Da Fundação José Augusto. Então, eu tive biografia, em biografias, aí eu publiquei a biografia de 3 mulheres potiguares, pioneiras na América Latina, na luta da emancipação da mulher politicamente e socialmente, direi tudo, né? Então, que as pioneiras, Nísia Floresta, a grande educadora que ensinou até na Europa, né? Paris, terminou seus dias em Paris. Temos Alzira Soriano, a primeira prefeita da América Latina, e a nossa querida Celina Guimarães, que foi a primeira mulher a votar em Mossoró. E Celina Guimarães também, eu já ouvi dizer, que aqui no texto eu coloco, que ela parece que foi a primeira juíza de futebol, porque chegaram as regras naquela época sobre o futebol, ela auxiliava o marido, que era o diretor dessa escola lá em Mossoró, e ela ficou com o encargo de fazer os meninos jogarem. Então, ela ficava com eles correndo e apitando. Apitando o jogo. Apitando o jogo. E de lá nós temos o Dequinha, que jogou no Flamengo e jogou na seleção brasileira. Exatamente. Né? São coisas que têm que ser resgatadas. Tem que ser resgatadas. Né? Jânia, o nosso papo está muito bom, mas o nosso tempo é ingrato. A conversa está tão boa, né, que o tempo passa e a gente nem percebe. Parece que um programa é pouco, né, para a gente conversar. Mas eu gostaria de parabenizá-la por essa trajetória, né, tão brilhante que você tem, né? A gente acompanha. Eu estou sempre acompanhando. Às vezes eu não estou muito nos movimentos, mas eu estou de olho em tudo. Gosto de observar, né, de participar. Queria parabenizá-la pela sua trajetória, pelo seu trabalho e agradecer pela sua presença. Eu que agradeço. E quero aproveitar que eu, inclusive, você me perguntou se eu tinha algum novo projeto. E realmente eu tenho um livro na Amazon que ele está como e-book. Sim. E eu estou retrabalhando, que eu pretendia lançá-lo esse ano, que era para os alunos terem a oportunidade de lê-lo. É um romance, né, juvenil, e ele é ambientado em Natal, nos anos 50 até hoje, mais ou menos, né? Porque eu falo de violência, né? Eu trago toda essa realidade contemporânea nossa e nossas dificuldades como seres humanos para seguir em frente. Então, o título dele é Shirley, O Resgate de uma Vida. Ele está na Amazon, mas brevemente ele vai ser publicado e o ano que vem vai para as escolas, se Deus quiser. Muito bem. Muito obrigada e até o próximo programa.